Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na TV Mon HD, hoje com o Padre Jonas Gomes, coordenador da Pastoral da Diocese de Montenegro, que nós vamos falar sobre o conclave, né, o encontro de cardeais, que está reunido, né, lá em Roma, para a escolha do novo Papa, sucessor do Papa Francisco. Bom dia, Padre Jonas, boa tarde, boa noite para o pessoal que está nos assistindo, né? E nós queremos agradecer, né, a sua presença, por ter vindo até aqui, para trazer para nós as informações, né, do conclave. Então, uma saudação a vocês, que são aqui da TV, e quem está nos acompanhando também. Agradeço o convite e a acolhida e a oportunidade de estar aqui, né? Então, venho pela Diocese de Montenegro, né, e para nós é importante também termos esses momentos com os meios de comunicação e vir ao encontro. Para nós é muito bom. Então, uma alegria a gente vem falar sobre esse momento que nós estamos vivendo na igreja, né, onde os olhares do mundo todo, né, até quem não professa a fé católica também tem o seu olhar voltado para Roma, né, neste grande acontecimento que faz parte da história da nossa igreja. Sim. E nós temos também conosco o seu Júlio Correia, né? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Vai participar conosco aqui, que nós vamos fazer algumas perguntas que nós acreditamos que seja também a curiosidade de vocês aí, telespectadores e internautas, né, sobre esse processo, né, do conclave, como ele acontece, né? Estão reunidos então, né, os cardeais e vão ficar reunidos até chegar no consenso. Os dois terços, né, da eleição, né, do Papa. E antes a gente estava conversando aqui, né, sobre o cardeal, né? O cardeal, ele é o conselheiro, né, do Vaticano. Os cardeais, eles são escolhidos pelo Papa, né? O Papa quem escolhe os cardeais, né? E eles têm a missão de estar mais próximos do Papa, né, na sua função. E são os cardeais que têm a chance, que são os eleitores de um Papa, né? Então, um Papa pode ser um bispo, como também pode ser um padre, né? Nós temos o caso que lá no Vaticano, onde estão os 133 eleitores, entre eles tem um que é cardeal e que permaneceu sendo padre. O Papa o nomeou cardeal e ele pediu ao Papa Francisco que pudesse continuar sendo padre, um dominicano, um monge, né? Assim como também o frei capuchinho Raniero Cantalamessa, que por muitos anos foi o pregador da Casa Pontifícia, né? Ele, ao ser nomeado cardeal pelo Papa, ele pediu que continuasse como frei, né? Não pediu que não fosse ordenado bispo, né? Então, um cardeal pode ser um bispo, como pode ser um padre também, né? Mas os cardeais são aqueles que estão ainda mais próximos do Papa. Podemos dizer que são os conselheiros do Papa, que é o bispo de Roma, né? Então são 133. Isso, hoje nós temos lá 133 cardeais com direito a voto e que também podem votar, né? Tá, então 2 terços teria que ter 90, em torno de 90 votos. Isso, 89, se não me engano. 89, 90 votos, enquanto não chegar nesse consenso, segue a votação. Para ser eleito Papa precisa ter 2 terços dos votos, né? Para ser escolhido um Papa. Sim, né? 2 terços. Isso. E aí é que sai a fumaça. Isso. A gente fica até... como a gente volta às fontes, né? No mundo onde tudo é voltado para a tecnologia, né? Onde tudo é muito rápido, né? A gente olha para esse caminho que está sendo feito, todos os olhares estão voltados para uma chaminé, né? E quem vai dizer se o Papa é escolhido ou não é a chaminé da Capela Sistina, né? Sim. Até o momento dessa entrevista aqui, já 2 vezes
a fumaça anunciou que ainda não foi eleito o Papa, né? Ah, já saiu duas fumaças. Isso, hoje pela manhã ainda saiu às 7 horas a segunda vez a fumaça, né? Fumaça preta, dizendo que não chegaram a um consenso, não escolheram ainda o novo Papa, né? No momento em que sai a fumaça branca, sim, aí se anuncia que está eleito o Papa, né? Sim. Eles ficam lá reunidos incomunicáveis, né? Inclusive nem celular não tem, né, acesso à comunicação. Eles não têm acesso à comunicação para que eles possam de fato se concentrar nesse momento, né? Ontem nós acompanhamos aquela bonita ritualidade, né? Onde os cardeais celebraram a missa, né, pela eleição do novo Papa. Depois da missa se encontraram num outro espaço, numa outra capela, onde foram em procissão até a Capela Sistina, onde ali fizeram seus juramentos, né? Antes disso também, no dia anterior, os funcionários que estão à disposição desses cardeais eleitores, eles também fizeram um juramento, né? Até porque esses dias que eles ficam lá, os cardeais também precisam se alimentar, né? Então, tem pessoas que trabalham preparando a alimentação, cuidando da limpeza do espaço, outros que fazem parte da assessoria, né? Então, essas pessoas também vivem nesse momento de clausura, digamos assim, né? Sem comunicação com o mundo. E eles também fazem sua promessa, né? Obediência a permanecer em sigilo diante de tudo que acontece lá, né? Eu vi e acho muito interessante que a mídia internacional está toda na expectativa, né? É um Papa asiático, um Papa africano, um Papa latino-americano, e realmente existem muitas especulações no meio geopolítico, mas achei linda a colocação de um padre falando que nessa hora, na hora da votação entre eles, quem fala é o Espírito Santo. Isso. Que são inspirados, claro, para que sejam designados, né, pelo plano superior, para que comande a Igreja Católica. E fiquei impressionado também, mais de 1 bilhão, né, de católicos no mundo. Isso. E essa fumaça são das cédulas que são queimadas. Isso. Né? As cédulas são queimadas justamente para que depois não se possa dizer que um cardeal recebeu tantos votos, né? Então já é justamente para consome logo, né? Mas essa fumaça, claro que existem produtos hoje, como divulgaram recentemente no Vaticano, né? Que torna essa fumaça ou ser branca ou ser da cor escura, né? Mas as cédulas são queimadas, né? Não se tem acesso depois, né? No primeiro dia é uma votação, né? Nos demais dias são duas votações, uma pela manhã e outra pela tarde. Na verdade são 4, né? São 2 pela manhã e 2 pela tarde. São duas? São e 4. A fumaça branca só sai num momento. Por exemplo, hoje nós estamos acompanhando agora, já tiveram 2 votações, né? Então a fumaça preta que saiu já foi da segunda votação do dia, né? Se tivesse na primeira votação o Papa eleito, sairia a fumaça branca, né? Então agora nós estamos na expectativa porque pelas 2 da tarde é para sair a fumaça, se ela for preta, né? Se for fumaça branca já na próxima votação, ela sai em torno de 12h15, né? Então são 4 votações num dia, né? Sim, 4. São 4 votações num dia. E se em 3 dias ele não chegar a esse consenso, aí tem um intervalo de um dia. Eles fazem um momento assim, um dia de reflexão, né? Continuam ainda nesse ambiente fechado, né? A palavra, é importante recordar, né? Por que se chama conclave, né? A palavra conclave é uma palavra que vem do latim, traduzindo é com chave, né? Ou seja, por isso que as portas são fechadas, trancadas, né? Para que ninguém tenha acesso, né? Então, conclave significa com chave, chaveado, né? Tanto que antes de fechar a porta, o cerimoniário do conclave, ele anunciou extra homines, ou seja, todos para fora, ou seja, quem não é cardeal se retira para que possa acontecer a eleição, né? Será um momento fascinante histórico para a civilização. Isso, exato. E depois tem a cerimônia de posse, né? Isso. Quanto tempo é depois? Então, todos esses passos acontecem. É importante lembrar que depois que lá dentro do conclave elegeram um papa. Então, primeiro
a primeira coisa que eles fazem é se dirigir a este cardeal que foi eleito e perguntam para ele: você aceita? Então ele dá a sua resposta, né? Aceitando, eles perguntam: qual o nome você quer para viver o seu ministério petrino, né? Sim. Algumas pessoas também questionam por que mudar o nome, né? Recorda Jesus a Pedro, né? Pedro foi o primeiro papa, né? E quando Pedro, quando Jesus Cristo designa ele para ser o sucessor, né? Ele diz: olha, a partir de agora tu és Pedro, né? Teu nome é Pedro, porque sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sim. Porque o nome dele era Simão, né? Então, de Simão passa a ser Pedro, é próprio Jesus, né? Então, por isso que o Papa hoje também, ele é o sucessor do apóstolo Pedro. Então, por isso o Papa, ele também escolhe um nome para viver esta missão, né? Então, ali ele diz o seu nome. Depois disso, então, fumaça branca, anuncia, tocam-se os sinos da praça da Basílica São Pedro, e aí então vem o cardeal que anuncia no balcão: habemos Papa, né? Ou seja, temos um Papa, com grande alegria anuncio a todos vocês. Anuncia o nome de batismo dele e anuncia o nome que ele escolheu para viver a missão. E aí o Papa se apresenta no balcão, né, da Basílica São Pedro, diante de todos que estão na praça e para o mundo. Ali ele faz a sua primeira saudação e concede a primeira bênção como Papa, né? Se chama Urb et Orbe, ou seja, de Roma, da cidade de Roma para o mundo. Sim. E esse mandato ele é vitalício, né? Ele pode se estender até o final da vida, como foi com Francisco, né? Mas ele também pode, o Papa, diante das suas condições, seja de saúde, física, né? Ele pode também renunciar ao ministério. Não ao ministério de bispo, mas à função de Papa. Ele diz: olha, como foi com Bento XVI, ele renunciou, né? O Papa Francisco, João Paulo II, né, alguns outros, foram até o final da sua vida, né, exerceram a missão, né? Sim. E esse processo, ele já vem desde quando que começou dessa forma, assim? A forma de conclave que nós temos hoje vem desde o século XIII, né? Claro que depois ele foi passando por algumas reformas, algumas alterações, né? Então, esse processo já vem desde o século XIII, da forma que nós estamos vendo hoje, né? Como eu disse sempre, algumas coisas se adaptando ao seu tempo, né? A expectativa nas mídias e na imprensa hoje justamente é sobre o aspecto do padre ser italiano ou não. Aí eu vi uma reportagem, tivemos na história do Vaticano 266 papas, tivemos, né? E 75% foram padres italianos. Aí depois começaram a migrar. E hoje, claro, a Europa torce, cada continente torce pelo seu papa, porque isso tem uma relevância muito importante. E eu estava comentando aqui nos bastidores que eu vi uma reportagem também muito linda, porque a expectativa de papado ou de líder mundial, às vezes demonstra um certo poder, mas um jornalista falando que nós brasileiros em 78, 2/3 no conclave elegeram um papa brasileiro, que foi Dom Aloysio Loscheider, arcebispo de Fortaleza, mas como ele tinha ele tinha mais de 80 anos, mas tinha 8 pontos de safena. E ele recusou isso. Então falaram assim que a grandeza desse irmão, que recusou o status de ser papa, indiretamente uma grande humildade. E ele fez apoio, eles, de alguma forma indicaram, né? Foi quando o Caro Wojtyła, João Paulo II, foi eleito papa. E a curiosidade do jornalista é que Caro Wojtyła viveu mais 25 anos e ele viveu 27 anos. Então a expectativa dele do medo, da responsabilidade com relação à saúde, ele abriu mão e ele viveu mais que João Paulo II. Então isso é muito especial. Assim, achei uma reportagem muito pertinente, né, sobre o assunto.
Porque hoje estão falando, né, que nós temos chance, os brasileiros, os latino-americanos, e no mundo eclesiástico, vocês têm essa expectativa, nós, brasileiros, esperamos ou tem assim um legado? Geralmente eles falam, né, dos padres da linha mais conservadora, mais progressista. Isso depende da formação e do valor individual de cada padre ou cada comunidade religiosa. Funciona desse jeito? Vocês podem se manifestar ou é uma situação mais delicada? A escolha do Papa, quem faz, são os cardeais, né? Eles é que votam e escolhem, né? E nós não temos influência sobre isso, né? Por isso que eles também estão nesse espaço fechado, inclusive eles estão sem acesso à comunicação, sem a internet, né? Porque para que eles possam não se influenciar, não receber influências do mundo, né? Então quem escolhe são eles, inspirados e amparados pelo Espírito Santo. O que acontece antes do conclave? Por exemplo, nós tivemos a morte do Papa Francisco. Depois do sepultamento do Papa Francisco, os cardeais vão se encontrando em congregações durante 9 dias. Esses 9 dias se chamam novendiales, ou seja, uma novena em sufrágio do Papa Francisco, ou seja, 9 dias rezamos por aquele que faleceu. E aí, durante esse período, até a data do conclave, os cardeais vão se encontrando em congregações. O que eles fazem nessas congregações? Eles vão definir qual vai ser o perfil do próximo Papa. Eles vão discutir, olha, atualmente o mundo vive dessa forma, a economia do mundo está assim, a religiosidade caminha desse jeito, o mundo da política, né? E uma das coisas que eu lia no site do Vaticano é que na última congregação que eles realizaram, até peço licença para ler, o Vaticano publicava que os cardeais reunidos em congregação reforçaram a importância de que o próximo Papa seja profético, né? E que a Igreja não se feche, mas que ela saia. O Papa Francisco falava muito numa igreja em saída, de levar a esperança no mundo que vive na desesperança. E aí nós estamos aí vivendo o ano jubilar também, peregrinos de esperança, e os cardeais também reforçaram a gratidão ao trabalho do Papa Francisco, frequentemente citaram a primeira exortação apostólica dele, né? A alegria do Evangelho, que foi o que definiu o papado do Papa Francisco, né? Em 2013. Né? Então eles pedem que o perfil do próximo Papa pudesse dar continuidade a esses trabalhos e tantas coisas que foram abertas com Francisco, né? Francisco foi muito aberto ao diálogo e teve abertura a novos diálogos, podemos dizer assim. Com também, certeza, né? Então eles, nessas congregações, eles definem o perfil do próximo Papa. Não sei se eles chegam a citar nomes, dizendo, o cardeal tal poderia ser eleito. Não sei se eles fazem isso. Na imprensa local, aqui que a gente está vendo no Brasil, eles estão falando que a tendência é que seja a linha de Francisco, porque todos os cardeais, se houver fidelidade com relação ao pensamento livre, aberto e amoroso do Papa Francisco, que desses cardeais, 103, se eu não me engano, foram indicados pelo próprio Papa Francisco, alinhados com a sua profissão de fé. Mas já a imprensa já começa a ter já esse aspecto político mais conservador, mais progressista, porque o mundo mudou muito. E alguns que são bem cotados recebem muitas críticas severas sobre algumas comunidades. É que a nossa diocese aqui também, né, é a Diocese da Alegria, né? Tem esse lema, né? Diocese da Alegria. Mas assim, por isso que é feito eleição. São várias, quando tem uma eleição, são várias ideias, né? Isso. Tem uns que tem uma ideia, outros têm outra. Por isso que eu acho que a importância é o Espírito Santo. Exato. Não existe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. E aí eu acho é muito importante, claro, a mídia sempre vai destacar alguns, né? Mas eu penso que é muito importante isso, né? O que a gente escuta das pessoas, né? Mas como vai ser agora se não tem mais o Papa Francisco, né?
Nenhum outro Papa vai ser igual ao Papa Sim. Francisco. Assim como nem o Francisco não foi igual ao Bento XVI, assim como o Bento XVI não foi igual ao João Paulo II e assim por diante, né? Ninguém é substituível, né? Ninguém substitui Com ninguém. certeza, deixa o seu A legado. questão é que a missão é de Jesus Cristo, né? A função é seguir com a missão é da igreja, é de Jesus, né? Então o Papa também é um missionário, o Papa também tem a missão de continuar o projeto da igreja, né? Então eu lembro que ainda não estava no seminário e todo mundo achava que João Paulo II seria insubstituível, né? Porque foi o Papa que fez muitas viagens, visitou muitos países, né? Tinha aquele gesto de beijar o chão onde chegava a primeira vez, era o Papa das famílias, das multidões, né? Então muita gente achava que ele seria insubstituível, mas veio Bento XVI, né? Alegria para alguns, tristeza para outros, né? Mas Bento XVI fez o seu trabalho, né? Depois veio Francisco, quanta coisa, né, aproximou a igreja do mundo e o mundo da igreja, né? E agora nós estamos na expectativa, né, de que um Papa que possa continuar a missão de Jesus Cristo. Que seja luz no mundo. Exato, que seja luz no mundo, né? Assim como todos nós, o Papa sempre vai sendo uma inspiração para nós também, né, no mundo em que a gente vive. Uma das características, né, do Papa é a humildade, né, em relação ao Evangelho, né, que não é porque a gente essa função, né, de apóstolo, né, ela tem essa característica, né, da humildade. Assim, o Papa, daí, eleito Papa, daí tem os outros cargos, né? Que daí são escolhidos pelo Papa, é isso? Isso, o Papa define as pessoas que vão trabalhar junto no seu pontificado, né? E pode permanecer aqueles que estão, como pode, no decorrer do tempo, o Papa ir nomeando outros, né? Alguns que ele percebe que tem o perfil para tal função, ele mesmo escolhe, ou como eu disse, que vai continuando, né? Até o momento, por exemplo, o cardeal Pietro Parolin, desde o início do pontificado do Papa Francisco, era o secretário de Estado, ou seja, depois do Papa, a função é com ele, né? Então ele era o representante do Papa, um diplomata, digamos assim, né? Então agora ele chamam de ex-secretário de Estado, né? Porque ele estava enquanto pontificado de Francisco, né? Então o próximo Papa, ou seja, o próximo bispo de Roma, vai definir quais são os cardeais que vão trabalhar com ele nos dicastérios, que são os ministérios que existem dentro do Vaticano, né? Então o Papa vai formando o seu grupo de trabalho, né? Sim, que é importante. Como é que se diz na política? Os cargos de confiança? Isso, os cargos de confiança, não deixam de ser, né? É porque ele é também, o Vaticano, ele é um Estado. É um Estado, sim. Também tem uma função política, né? Tem a função. O Papa Francisco, qualquer Papa tem também essa função é um chefe de Estado, né? Sim. Às vezes até muitas pessoas criticam, o Papa recebeu esse ou aquele presidente, mas ele é um chefe de Estado, né? Sim. Então, quando ele vem ao Brasil, por exemplo, ele vai ser recebido também como um chefe de Estado, né? Como qualquer outro presidente que viesse ao Brasil, né? Sim. Então, ele é um chefe de Estado, né? O Papa é também um representante político, né? E outra curiosidade histórica que a gente vai aprendendo quando o assunto, o debate, um leva ao outro, né? Política, história, religião, que o Vaticano, dentro de Roma, né? Antigamente era circo romano, aí começaram vários imperadores, até Nero, foi construído num território que era dos circos, onde os próprios cristãos foram levados às feras. E ali foi construído, levou acho que mais de 100 anos a construção do Vaticano, foram várias etapas. E em 1929 que foi conclamado de Estado do Vaticano. O seu Júlio já levantou a plaquinha aquela na beira do campo, sabe? Quando termina o jogo, né, ele já levantou a plaquinha ali, né? 5 minutos, né, de prorrogação. Então, nós vamos pedir para o Padre Jonas Gomes, né, que está aqui hoje representando
Diocese de Montenegro, né, nessa nossa conversa sobre a eleição do novo Papa, para que ele deixe uma mensagem, né, para nós, para o mundo, né, que está nessa expectativa aí de que a gente possa, né, receber essa inspiração, né, do Espírito Santo, né, de que os cardeais escolham o que for melhor, né, para a igreja e para o mundo. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Repito que para nós é gratificante poder estar nesse meio, né? Agradeço também em nome de Dom Carlos o convite, a quem foi feito primeiro, mas Dom Carlos está nesse atual momento junto com a sua família, né? Seu pai está enfrentando alguns problemas de saúde, então Dom Carlos está acompanhando, mais do que justo, lá a sua família na cidade de Piratini, que fica alguns quilômetros distantes daqui, né? Então, ele está junto com a família, então nós incluímos na nossa prece a família de Dom Carlos, especialmente a saúde do seu pai. E todos nós, como mundo, mas especialmente como igreja, a gente acompanha esse momento tão importante, histórico da nossa igreja, né? Deixar sempre guiar-se pelo Espírito Santo. E aí reforço que vejam quanta ritualidade, quantos momentos estão acontecendo no silêncio lá no Vaticano, né? Até hoje pela manhã brincava com o padre, né? Poderiam talvez os cardeais ficar em casa, fazer reuniões online e depois abrir uma enquete no grupo do WhatsApp, quem vai ser eleito está ali, voto. Não, mas olha a espiritualidade que está por trás disso. Isso é importante. Né? Exato, né? Toda essa mística do silêncio, tudo é feito dentro de uma liturgia, de uma ritualidade, né? Não é simplesmente escrever num papel, jogar numa urna, abre, está eleito ou não está eleito. Não. Tudo envolve ritualidade. Com muita oração. Exato. O Papa Muita escreve o nome lá, se cada um se coloca diante de Jesus e diz, olha, a testemunha do meu voto é Cristo, está aqui, né? Então, tudo envolve uma ritualidade. A nossa vida precisa ter ritualidade, né? Então, E ritual de amor. Exatamente, né? Então tudo é feito com amor, né? A partir de Jesus Cristo, né? Então, que todos nós não percamos essa nossa essência, que é o amor que vem de Jesus, e aquele que for escolhido, que seja conforme o coração de Jesus, que seja alguém que esteja atento aos sinais dos tempos a partir daquilo que nós estamos vivendo no mundo. E ao contrário da ilusão do poder, esse é o poder do amor. Exato. Da Santa Igreja. Bem, e então com muito amor, né, e gratidão, nós agradecemos os nossos telespectadores, nossos internautas. Por favor, aí vamos curtir, comentar, né, compartilhar, se inscrever E celebrar. no canal, né, celebrar, fazer sua oração, né, lembrar de que é um momento de celebração, né, momento de fé. Então, muito obrigado a todos. Gratidão. Tchau. Um abraço. Um abraço.